Marcos capítulo 13, a partir do versículo 7. Acompanhe a leitura, por favor. A partir do versículo 5, melhor. Então Jesus começou a dizer-lhes: tenham cuidado para que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerra, não se assustem. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Estejam de sobreaviso, porque as pessoas os entregarão aos tribunais e sinagogas. Vocês serão açoitados por minha causa, serão levados à presença de governadores e reis para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Amém. Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Baixe sua cabeça, por favor. Deus, obrigado, porque até aqui o Senhor já tem nos abençoado tremendamente. O Senhor já tem ministrado em nossas vidas e corações a Tua palavra, seja por meio da oração, dos cânticos, da leitura. Mas o Senhor tem dedicado um momento para nos falar mais precisamente por meio da pregação. Portanto, abre os nossos ouvidos espirituais, o nosso coração para o acolhimento da Tua palavra na forma da pregação. Que tenhamos a consciência de que é a voz do Senhor para nossas vidas e caminhar. E que assim, ó Deus, ouvindo o Senhor a falar conosco, estejamos dispostos, ó Pai Celestial, a corresponder em uma atitude de amor e obediência, a fim de que, ó Deus, nessa vida cristã que vivemos, apresentemos, ó Deus, os frutos dessa confiança e transformação promovida pelo Teu Espírito Santo em nossas vidas. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, nós vivemos dias difíceis, guerras, pandemias, desastres e crises de todos os tipos. E muitos se perguntam, será que o fim chegou? Eu me lembro de um apresentador desse tipo de telejornais do meio-dia, quando ele ia apresentar uma notícia muito escabrosa, muito violenta, ou então de uma corrupção muito escandalosa, ele, antes de apresentar a notícia, ele fala, é o fim do mundo. É o fim do mundo. Parece ser o fim do mundo quando nós estamos olhando para um lado e para o outro, de tanta coisa que nós temos testemunhados. Violência, ingratidão, filhos contra pais, pais contra filhos. Um sistema judiciário que não está ajudando no exercício da justiça do nosso país, mas quando nós olhamos para o mundo, percebemos espelhos também em outras nações e regiões. Recentemente, um ditador chamado Bashar al-Assad foi derrotado, saiu exilado da Síria, sob o pretexto de melhorar a democracia naquele país, e logo depois nós vimos, nos últimos 15, 20 dias aí, a atrocidade cometida contra cristãos. Mais de 500 cristãos já mortos na Síria. E essa onda de violência avançando em outros países cuja perseguição a cristãos é uma realidade. E nós, quando olhamos para o mundo, pensamos e clamamos junto com o Espírito Santo de Deus o retorno de Cristo. Vem, Senhor Jesus, Maranata, ora vem, Senhor, porque não aguentamos mais, não suportamos mais, ou achamos que não aguentamos mais e nem suportamos mais. Mas quando eu olho para este texto, que Jesus Cristo fala do fim dos tempos, que Jesus Cristo avisa os seus discípulos para eles não se escandalizarem, para eles tomarem cuidado, que ninguém engane, porque nesse meio tempo muitos se apresentarão como Messias, como um apelo à redenção, com um apelo à solução dos problemas que nós enfrentamos. E ele diz que ninguém engane vocês. Quando eu olho para este texto, eu percebo Jesus Cristo nos ensinando como suportar momentos difíceis, como esse que nós estamos vivendo. Ele, em primeiro lugar, diz, é necessário, não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Jesus aqui nos alerta que certas dificuldades são necessárias em nossas vidas. Deus, em sua soberania, permite que o mundo passe por tribulações para despertar os corações. A humanidade que anda endurecida, empedernida, um coração de pedra, de rocha, que muitas vezes necessita de um chacoalhar de Deus, um chacoalhar. E quando eu falo isso, por favor, não ache que Deus está sendo injusto com o mundo. Não ache que Deus está sendo masoquista com o mundo. Quando Ele permite tsunamis, terremotos, maremotos, guerras, problemas em todos os lugares que nós enfrentamos e queremos colocar a culpa em Deus, nos isentando de algo primordial na nossa caminhada enquanto humanidade, o pecado. O pecado que habita ainda neste mundo, que leva as pessoas à corrupção, à violência, à degradação moral. E o Senhor usa, portanto, desse expediente como uma necessidade para despertar a igreja para a oração, despertar os nossos corações para a justiça e retidão, para o amor e a compaixão, despertar o ser humano em sua bondade. Por isso, mesmo no meio de caos, deslizamentos, desastres climáticos, violência em todas as áreas, nós percebemos que o Senhor desperta corações e levanta pessoas cujo Espírito Santo move seus corações com bondade, com graça,
com compaixão, com disposição e altruísmo de se doar a essas vidas necessitadas. É necessário porque o mundo precisa passar por essas tribulações a fim de despertar os seus corações e essa humanidade que muitas vezes que vive muitas vezes como se Deus não existisse, e é justamente em momentos de crise que muitos se voltam para Ele. Hoje pela manhã nós estávamos falando também do encontro de Jacó com o anjo do Senhor no vale de Jaboque e Peniel. Nós vimos ali que por causa do medo que ele tinha de Esaú, que ele para chegar na terra prometida passava pela terra de Edom, e Edom é Esaú. Então, na terra de Esaú, e por causa desse medo, ele colocou-se a orar. É interessante, porque nós não temos outra indicação de Jacó se colocando a orar a Deus por espontaneidade, por gratidão apenas, livremente, de coração grato. Mas quando o medo bateu no seu coração, ele orou, ele buscou a Deus. Às vezes o sofrimento, a angústia, o medo, o desastre, a tribulação, é o expediente que Deus usa para despertar nossas vidas, a oração e a busca incessante pela misericórdia dele em nossas vidas. Imagine uma pessoa que tem um alarme de incêndio em sua casa, mas ela ignora o sinal quando ele toca. A fumaça se espalha e só quando o fogo, que já está próximo, ela percebe a urgência da situação. Assim acontece com o mundo. Muitas vezes, Deus permite que certas coisas aconteçam como a fumaça, iniciando um alarme contra o incêndio, para despertar pessoas antes que seja tarde demais. Nós não podemos nos assustar ou nos rebelar contra Deus nesses momentos. Ao contrário, nós devemos reconhecer que Ele está no controle de todas as coisas e usar essas situações para nos aproximarmos mais e mais do Eterno. Eu lembro que nos momentos de maiores aflições na minha vida, foram os momentos em que eu mais busquei a Deus. A gente busca a Deus quando a gente está numa festa? Sim. Mas a Bíblia fala que há mais eficácia quando nós estamos no sepultamento do que numa festa. Então nós buscamos mais a Deus e refletimos mais a nossa necessidade de Deus quando nós estamos diante de um iminente sentimento de perda. Perda da saúde, perda do dinheiro, perda do casamento, perda de algum propósito, de algum sentimento, de alguma alegria que gostaríamos de ter. É nesse momento em que starta na nossa composição criada por Deus a nossa necessidade de buscarmos. É necessário. Jesus disse, é necessário que o mundo seja chacoalhado vez por outra, para não ficar andando na independência e achar que não tem necessidade do Eterno, o Todo-Poderoso. Em segundo lugar, Jesus Cristo ensina aos seus discípulos que essas coisas são só o princípio. Essas coisas são o princípio. O princípio das dores está no versículo 8, capítulo 13 de Marcos. Jesus nos diz que esses acontecimentos não são o fim, mas apenas o começo. Na história da humanidade nós percebemos isso, que houve sempre um registro de tragédias, pestes, de guerras, de injustiça, de violência. Tem um episódio no Antigo Testamento onde os homens, eles irrompem contra uma família, saqueiam de dentro da casa daquela família uma mulher, estupram essa mulher a noite toda e depois devolvem a porta daquela família, da casa daquela família, semi-morta, ao passo que ela morre logo em seguida. E quando nós lemos ou percebemos isso no Antigo Testamento, e hoje notícias nos chegam de coisas aterrorizantes como essas, por exemplo, que aconteceram há tanto tempo, achamos que isso é coisa da modernidade. Não é, é da corrupção humana, é do pecado, é da corrupção que faz o ser humano agir como se fosse bestial, se fosse um animal irracional. Dessa maneira, nós percebemos que Jesus Cristo, ele estava ensinando aos seus discípulos que essas coisas sempre aconteceram depois da queda e sempre vão acontecer, até que o mundo chegue em um processo redentivo, onde Deus tem uma obra para completar. Precisamos entender isso, porque nós podemos entrar em uma via de depressão, em uma via de perplexidade e de abandono da esperança, de desespero completo, ou nós entrarmos em uma via entendendo que Jesus ensinou aos seus discípulos que essas coisas continuariam a acontecer porque faz parte de um processo redentivo de despertar pessoas para fazerem as boas obras, as quais ele preparou antes da fundação do mundo, diz Efésios capítulo 2, versículo 10. Portanto, a necessidade ou a continuidade, melhor dizendo, dessas coisas não é o fim, mas é o trilhar para a completa redenção de um mundo que precisa desesperadamente do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Sim, ele registrou tudo isso para que a obra da redenção, neste processo divino de santificação, seja completa em nossas vidas. O Espírito Santo está atuando,
Vez ou outra, nós percebemos a graça comum de Deus, porque nós temos, na nossa experiência de vida, flashes da graça de Deus, ora operando de maneira comum a toda a humanidade, ora operando de maneira específica àqueles que são salvos em Cristo Jesus. Portanto, o Senhor faz nascer o sol sobre toda a humanidade, justos e ímpios. Faz descer a chuva sobre todos, justos e ímpios. Isso é chamado na teologia de graça comum. Ele não vai, a menos que seja aqueles episódios, né, que nós testemunhamos de vez em quando, chove da metade da rua para cá e não chove da metade da rua para lá, né? Mas não é disso que eu estou falando, desses episódios climáticos aí, seletivos naturalmente. Não. O que eu quero dizer é que quando chove, chove para todos. É a graça comum de Deus. Então Deus tem a graça comum dele manifesta em um amor pela humanidade. Deus tem a graça comum em livramento para certos povos e para a humanidade, tanto os escolhidos quanto aqueles que estão ainda debaixo de uma rebeldia contra Deus. Mas de vez em quando essa graça parece se afastar. Então vem uma seca, como teve no Antigo Testamento, na época de Acabe, de 3 anos, que trouxe uma grande fome. Fome essa que fazia as mulheres matarem os seus filhos, esquartejá-los e cozinharem os seus filhos para não morrerem de fome. É a graça comum se afastando para ensinar o povo a dependência de Deus. E isso vai continuar, irmãos. Isso vai continuar. Às vezes é por meio de um sistema político para ensinar o povo a clamar a Deus, a buscar o eterno. Às vezes por um sistema judiciário corrupto, de exceção, para ensinar que nós não dependemos da justiça do homem, mas da justiça de Deus. Às vezes, por um momento de bonança, de paz, de prosperidade, de economia indo de vento em popa. Mas o Senhor está, com a graça dele, ora nos abençoando sobremaneira, ora nos despertando para a nossa completa dependência dele. Por isso que nós vivemos como se fosse uma mulher em seu momento de parto. Jesus Cristo usou, inclusive essa mesma ilustração, em que o princípio, essas coisas são o princípio das dores, e ele estava fazendo alusão aqui à mulher dando à luz em suas dores de parto. E no início, parece que esse trabalho de parto, onde dores intensas são sentidas, elas significam o fim daquele momento ali. Ela significa o fim da sua vida e da sua existência, às vezes, cujas dores são lacinantes. Dizem, né? Eu nunca senti dor de parto, ainda não, né? Nem mesmo de cálculo renal. Dizem ser também tão grande quanto, né? A dor de parto. Eu acho que é até maior, sabe? Para quem já teve as duas, já ouvi dizer que é até maior. Mas as mulheres gozam de um direito de fala que nós homens não gozamos, então elas falam que as dores são maiores. Não sei, eu acho que não é. Mas o fato é, parece que vai morrer. Você já sentiu uma dor que parece que vai morrer? Você já sofreu um acidente onde você viu o mundo rodar e achar que vai morrer? Eu lembro da primeira vez que eu capotei um carro. Primeira e única, graças a Deus. Primeira e única. Tudo rodando, tudo para um lado, para o outro, sem cinto de segurança, com janela aberta, o meu primo do lado, aquela bagunça toda, quando parou e aquela poeira invadiu o carro e decantou a poeira, que eu peguei, falei, estou vivo. Mas parecia o fim. Tem hora que nós sofremos dores, tristezas, angústias, que parece que é o fim da nossa existência. Mas Jesus Cristo está dizendo que esse é só o princípio. Ele está dizendo, não é o fim, mas pode ser o início de uma nova coisa. É o começo de algo novo, assim como as dores intensas do parto, que não é o fim da vida da pessoa, mas é o começo de algo novo. Como hoje nós vimos aqui a apresentação da Helena, que no dia do seu nascimento aconteceram tantas coisas que pareciam que iam sufocar e ser o fim de uma família. Um carro que foi furtado, dores que estava sentindo, afinal de contas não era ainda o dia do parto da Helena, mas por causa das dores foram ao hospital. Então coisas acontecendo que parece que tudo vai desabar, mas é o início de uma nova etapa, é o início de um novo tempo, é o início de algo que o Senhor vai nos capacitar a viver para a glória dEle. Assim, as dores do mundo não indicam a destruição final dEle, mas o cumprimento de um propósito de Deus e a proximidade do seu reino. Então, peraí. Então, tudo isso que está acontecendo, em vez de nos levar à angústia e o desespero, pela injustiça, pelas tragédias, pelos problemas, pelas pestes, por tudo isso, deve nos levar à alegria e satisfação, porque o Senhor está voltando. Porque é a proximidade do reino eterno de Deus instalado aqui, nessa
terra redimida por completa. Em vez de nos desesperarmos com as dificuldades, devemos vê-las como um lembrete de que Cristo está voltando e que devemos estar preparados para isso, nos levando à santidade na presença dele. Terceiro e último lugar, para encerrar a minha mensagem hoje. Jesus Cristo disse, ainda não é o fim. É o fim e não é o fim. De um lado, não é o fim, porque coisas continuarão, coisas vão permanecer enquanto tragédias. Do outro lado, é o fim do mundo, é o fim do tempo que está se aproximando. Mas também não é o fim, porque é o início de uma nova era, é o início do reino eterno, é o retorno de Jesus Cristo com sua completa redenção. Então nós andamos neste paradoxo, que não é antagonismo, não é uma coisa em oposição à outra, mas é uma troca de bastão, em uma corrida que finaliza um momento terreno e começa um momento eterno. Onde o Senhor, na verdade, está correndo como se fosse uma maratona, achando que o cansaço, achando que às vezes os problemas e as dificuldades inerentes de tudo aquilo que foi imposto nesse percurso de corrida vai acabar ali. Mas a esperança no seu coração de cruzar a linha de chegada e de começar um novo tempo nos dá fôlego de esperança e perseverança na promessa de Deus. Apesar das dificuldades, o fim verdadeiro não será trágico para aqueles que confiam em Jesus Cristo. Ele voltará para restaurar todas as coisas e estabelecer seu reino eterno. O sofrimento, as guerras, as dores terão um ponto final glorioso na vinda de Jesus Cristo. Aleluia, e nós aguardamos por isso. Glórias a Deus. Portanto, essa coroa final, assim como um atleta que cruza a linha de chegada, nós também aguardamos. O apóstolo Tiago, com essa consciência, vai dizer, suportem com perseverança as provações, porque uma vez aprovados, vocês receberão a coroa da vida. Fazendo alusão exatamente a este expediente do atleta receber a coroação da sua vitória, de perseverança, não nos nossos méritos, nem nas nossas próprias capacidades inerentemente humanas, mas uma capacitação do Espírito Santo, o mérito conquistado na cruz do Calvário por Jesus Cristo, aplicado em nós pelo Espírito Santo. Nós vamos nos fortalecendo, perseverando, nos fortalecendo na palavra, na oração, na adoração, na comunhão uns com os outros, vamos nos edificando, vamos dando suporte um ao outro, para continuarmos essas jornadas de força em força, como diz o Salmo 84, até que todos se apresentem diante de Deus em Sião. É assim que nós vivemos, é assim que nós vamos fazer. Diante das tribulações, nós mantemos a nossa fé, oramos pela paz e vivemos de uma maneira santa, aguardando a promessa do Senhor. Quero encerrar essa minha mensagem, dizendo que é necessário. É necessário porque o sofrimento do mundo desperta corações e pessoas para Deus. É necessário porque alguns desses eventos, eles acontecem apenas de maneira incipiente. É só o começo para nós, mas ainda há muito para ser feito na presença do Senhor e como igreja do Senhor. É necessário porque o fim verdadeiro será glorioso somente com a volta de Jesus Cristo. Então, cuidemos, voltando ao versículo 5, cuidemos para que não sejamos enganados. Quando nós estivermos enfrentando as nossas dificuldades, mantenhamos a nossa esperança no eterno, sabendo que Ele tem o controle de todas as coisas. O nosso fim é um fim cuja história já está escrita. As crises, o medo, não podem determinar a nossa confiança no soberano, porque Ele está no controle de toda a história. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E nele nós temos completa salvação e redenção. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, por favor.